Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas viraram réus por tentativa de golpe. Já era esperado pelo senhor? Olha, tem um livro de Gabriel Garcia Marques que o título é A Crônica de uma Morte Anunciada, né? É evidente que todos esperávamos, pela forma como os juízes se comportaram ao longo desse processo que culminou com a formalização, né, do processo contra Bolsonaro, que isso aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes é sabidamente um desafeto do presidente Bolsonaro. Ele deu diversas declarações se colocando como vítima deste processo, o que me parece assim bastante esquisito, no mínimo, para não ter uma palavra mais forte. Como é que uma vítima pode ter imparcialidade ao proferir uma sentença no futuro, que já contamina de início o processo. Tem a questão do foro. Nós temos na nossa Constituição e em tratados internacionais a condição do duplo grau de jurisdição para os cidadãos brasileiros, né? E o presidente da República, todos os ex-presidentes da República foram julgados de forma subsequente na primeira instância. A única exceção é de Bolsonaro, que está sendo julgado direto no Supremo Tribunal Federal. Ele e mais 1.500 outros cidadãos brasileiros que estão sendo acusados de terrorismo, de supressão do Estado de Direito, né, pela interpretação dada pelo Judiciário. E a questão do juiz natural, né, quer dizer, foi avocado por próprio Alexandre de Moraes, a forma como foi contra o julgamento, a própria delação do Cid, né, 9 delações, foi lembrado inclusive pelo ministro Fux, né, alguém que teve que reaprumar a conversa 9 vezes diferente, de acordo com a conveniência de quem eu estava questionando, né? Então tem uma série de irregularidades e culminou com uma pérola, né? Porque eu não sou advogado, eu não tenho aqui a pretensão de ensinar, né, ciência jurídica, quem quer que seja, sou um cidadão brasileiro razoavelmente informado, mas ontem o ministro condutor do processo, Alexandre de Moraes, inopinadamente, ou seja, de uma forma absolutamente inusual, apresenta um vídeo editado que não estava nos autos do processo para corroborar sua afirmação de que 8 de janeiro havia sido um ato muito mais forte do que a defesa estava colocando. Ao que me consta, e eu que não sou um operador do direito, quem apresenta provas no julgamento são as partes. O Ministério Público de um lado, a Polícia Federal, e do outro a defesa, e não o juiz que vai julgar. Então a imparcialidade foi colocada por terra, os fundamentos jurídicos, claramente é um processo político, né, do sistema que se armou para retirar do processo eleitoral hoje o mais importante líder político do Brasil. E ontem, inclusive, você está falando de uma pesquisa que não colocou o nome do presidente Bolsonaro, né? Ontem, inclusive, foi publicado a Exame Futuro, que mostra que se houvesse o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a diferença seria pró-Bolsonaro de 14 pontos percentuais. Senador, é avassalador, ou seja, a narrativa não está colando. O presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Para ser reconhecido no Brasil é algo muito difícil e muito provavelmente não dê tempo de o Bolsonaro voltar a ter os direitos políticos até 2026. Essa questão que ele respondeu hoje, como o candidato vai ser, se não for Jair, é Messias. E se você me perguntar o terceiro nome, é Bolsonaro. Ele... Nessa ordem, né? Mas normalmente é A, B, C, Jair, Messias, Bolsonaro. Justamente, ele disse, se não for Jair, é Messias. Se você me perguntar um terceiro nome, é Bolsonaro. Resposta do presidente Bolsonaro. Com isso, ele não pode acabar atrapalhando a direita, que já poderia lançar um Tarcísio de Freitas, um outro candidato para o Palácio Planalto, já que o presidente Lula é um político fortíssimo. Gustavo, dentro da avaliação que eu fiz, que o jornalismo político é especulação, a torcida de boa parte do establishment brasileiro é sepultar Bolsonaro. É dizer, Bolsonaro, sai do meio que você está atrapalhando. Um elefante não chateia muita gente, Bolsonaro chateia muito mais. Ele ainda não está sepultado, claro, senador? Que não. É alguém que anda no avião de carreira e metade do avião se levanta para tirar fotografia com ele. É alguém que vai a qualquer lugar do Brasil e é acolhido, abraçado, admirado, ovacionado.
É alguém que tem eu convivo lá no PL e você não consegue falar com ele direito, com um fluxo de pessoas que vem do Brasil inteiro para tirar fotografia com ele e convidá-lo para ir para todos os lugares do país. Ele é hoje a maior liderança popular do Brasil. Isso incomoda pra caramba, porque, veja, olha a campanha que esse cidadão sofreu. Com todos os defeitos que ele possa ter, e todas as qualidades que eu sei que ele tem, né, e reconheço que ele tem os defeitos também, mas é alguém que passou 4 anos, né, sendo atacado frontalmente pela grande mídia brasileira. Faltou inteligência emocional para lidar com isso. E nesses 2 anos, ele, ex-presidente, talvez seja o personagem mais citado do Brasil. Se você for para o Google agora e perguntar quem é o político brasileiro mais citado do Brasil, não é Lula, é Bolsonaro, porque até o Lula deve ter uma obsessão, porque todo dia ele fala em Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa assim impressionante como Bolsonaro mexeu com o Brasil, e não é por acaso, porque foi alguém que impediu o aparelhamento da máquina pública, que impediu que os bancos estatais e os fundos de pensão e os bancos estatais fossem ocupados por políticos apaniguados. Foi alguém que não aceitou dar dinheiro da máquina pública para a imprensa maestrã. Foi alguém que conseguiu quebrar o que eu chamo assim de um círculo vicioso que sempre aprisionou o Brasil. Se você pegar hoje a Inframérica, pergunta qual foi o número do acréscimo de jatos particulares de 2022 para 2024 em Brasília. Deve ter aumentado 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque, novamente, agora os fundos de pensão estão imersos em prejuízos extraordinários. Porque as estatais estão imersas em prejuízos extraordinários. Façam a sua dedução. O que é que está acontecendo com o Brasil? Voltou tudo de novo, é o mesmo filme de Nath. São os mesmos personagens, é a mesma estratégia. E o final a gente já conhece. 2015, 2016, está aí a Petrobras, uma empresa foi a mais endividada do mundo. Está aí a corrupção que foi institucionalizada no Brasil. É a mesma coisa que está acontecendo. Todos os avanços que ocorreram na economia, nas estatais e tudo, porque o Bolsonaro perdeu. Olha aí, engenheiro de obra pronta. Não, mas aí entenda. Engenheiro de obra pronta. Vamos lá, Bolsonaro perdeu porque Bolsonaro é Bolsonaro, porque ele se manteve fiel ao que ele foi antes de ser candidato. As pessoas esquecem que ele se elegeu sem um partido político, sem dinheiro, sem tempo de televisão, sendo um outsider, sendo alguém que dizia o que falava. Né? E quando se fala, inclusive foi bom você ter lembrado, quando se fala em assassinato, plano de assassinato, o único presidente da República que recebeu um plano de assassinato nos últimos 30 anos foi Bolsonaro, que levou uma facada, aliás, de alguém que tinha sido filiado ao PSOL, que é uma linha auxiliar do PT. Então, se vamos falar de assassinato, vamos falar de atos e de fatos. Senador, quando a gente fala da inelegibilidade de Bolsonaro, quando a gente imagina o Supremo Tribunal... Olha que eu sou muito tranquilo. Quando a gente fala da inelegibilidade de Bolsonaro, quando a gente vê o nosso Tribunal Superior, nosso Supremo Tribunal Federal, que era para ser o guardião da Constituição, aí ele, na prática, ele se torna um superpoder, extrapolando suas funções, avançando sobre prerrogativas do Legislativo, do Executivo, invadindo competências. Como é que o senhor pode imaginar que esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que tornou Bolsonaro inelegível... Não foi ele não, foi o TSE. Eu sei, mas é a mesma coisa. Tem ministros. É a mesma coisa. Não, tem 3 ministros lá, né? Por favor, eu sei que o senhor não é gênio. Né? Como é que o senhor pode imaginar que esse Jair Bolsonaro, que o senhor mesmo diz que está sendo perseguido, como é que o senhor imagina, o seu partido, os apoiadores, pode imaginar que ele pode se tornar elegível? E aí a pergunta vai mais além. Será que o PL, a direita, centro-direita, a oposição a esse governo, ao governo do PT, não está perdendo tempo com isso? Foi bom que você repaginou a pergunta do Gustavo, mas vamos lá. Né? É isso mesmo. Está incomodando, é bom. Mas vamos lá. Olha, num país em que quem está sentado na presidência da República foi alguém que foi julgado em 3 instâncias, 2 colegiadas, foi condenado, foi preso, passou 500 dias preso. E de repente, mais do que de repente, alguém chegou com a tecnicidade e disse, não, ele não está inocente não, mas o processo está nulo porque deveria ter começado geograficamente no outro local que não Curitiba. E esse cara hoje é presidente da República. Me desculpe, eu tenho o direito de esperar que haja alguma reviravolta até o final do processo.
Eu não vou entrar na pasmaceiro, na inércia, nessa questão geral. Vamos enterrar Bolsonaro para resolver o problema de fulano de Beltrano, que está incomodado. Aliás, o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração: vamos julgar Bolsonaro em 2025 para não contaminar o processo de 26. E o devido processo legal. E o direito de apresentar perícias, provas, de se defender. Acabou isso no Brasil? Eu acredito que nós vamos ter um processo em que o parlamento vai ser protagonista, porque representa o povo brasileiro. Claro que ele precisa ser motivado, sensibilizado para isso. Eu acredito que ao final desse processo nós teremos um desfecho favorável. E se isso não acontecer, entrando na sua vibe, se não acontecer, nós vamos tomar a decisão no momento adequado e vamos perguntar ao maior líder da direita brasileira, que vai estar aqui no Rio Grande do Norte, se você me permite, dia 11. Dia 11. Né? Como é esse projeto? Vamos abrir aqui uma janela. Rota 22.